Sejam bem-vindos ao Music de Portugal. Durante 18 episódios, estaremos a viajar por Portugal continental, conhecendo os seus músicos, as suas salas e espaços culturais. Queremos conhecer quem são estes artistas, o que tocam e as peças que nos vêm apresentar. Hoje, desde a belíssima antiga igreja de Convento de São Francisco, em Coimbra, vamos estar à conversa com a jovem arpista Beatriz Cortesão. Olá Beatriz, bem-vinda. Olá Micaela, obrigada pelo convite. Como é que foi o teu início na música? O meu início na música, então, comecei com 5 anos. Os meus pais decidiram inscrever-me, a mim e às minhas irmãs, em aulas privadas, particulares, em casa de uma menina que dava aulas de música. E então fui eu com as minhas irmãs, portanto começou assim, num ambiente de brincadeira, porque eu tinha 5 anos e não tinha qualquer plano de seguir música. Os meus pais também não são músicos, na minha família só tenho... Os meus familiares são músicos, mas só por gosto, não seguiram a carreira de músico. Portanto, inscreveram-nos a fim de ajudar a minha irmã mais velha, as minhas irmãs mais velhas, que eu tenho 2 irmãs, na disciplina de música, que já tinham na escola. E, portanto, eu fui mais por brincadeira, por diversão. Passados 2 anos, portanto, quando eu tinha 7 anos, os meus pais decidiram inscrever-nos no Conservatório de Música de Coimbra. Portanto, eu fiz a audição e entrei. As provas consistiam em os professores tocavam as notas no piano e eu tinha que repeti-las, que cantá-las. Faziam um ritmo, eu tinha que os repetir, pronto, e mostrei aptidão. Pronto, porque como eu disse, tudo começou como brincadeira, portanto para mim era divertido imitar os sons, cantar e imitar os ritmos. Portanto, entrei no Conservatório de Música de Coimbra, aqui desta cidade, e frequentei até ter 19 anos. E qual foi a escolha da harpa? A harpa, ora bem, foi lá no conservatório, porque no início estas aulas com a professora, estas aulas particulares, eram só de cantar melodias, imitar ritmos, tocar alguma coisa no piano, mas era sempre como brincadeira. E a harpa foi no conservatório que decidiram fazer uma visita de grupo a todos os instrumentos, ou a grande parte dos instrumentos, e eu estava com a ideia do violino, do piano, antes de ir fazer essa visita. E depois ouvi a harpa, nunca tinha ouvido na minha vida e apaixonei-me completamente pelo som. Acho que foi o som, a ideia que eu tenho, mesmo a professora tocou e foi logo a primeira impressão, fiquei mesmo impressionada com a harpa. E em que momento decidiste que ia ser músico profissional? O momento? Ora bem, talvez com 13 anos comecei a participar em masterclasses de harpa e em intercâmbios com os vários conservatórios do país e comecei a pensar seriamente em ser professora de harpa. A minha ideia inicial era ser professora de harpa. E depois, eventualmente, participei em cursos mais intensivos, porque essas masterclasses eram mais de fins de semana ou apenas 1 hora de aula com uma professora conceituada. Portanto, comecei a participar em masterclasses mais intensivas de 1 semana, por exemplo, a Porto Harp Week, que participei pela primeira vez aos 14 anos, em que era 1 semana na Escola de Música do Porto, na ESMEL, Escola Superior de Música do Porto, durante a qual tínhamos todos os dias aulas com a professora e estudávamos o resto do dia. Portanto, era uma imersão completa na música e na harpa. Portanto, foi a partir daí que decidi mesmo que queria seguir harpa. Sim. E hoje estudas em Milão, qual foi a razão dessa escolha? Foi a professora, porque por acaso conhecia mesmo nessa Harp Week pela primeira vez e o método dela fascinou-me e ficou sempre ali o bichinho, ou seja, de ano para ano eu ansiava pela
por essa masterclass, por esse curso intensivo. E sempre com ela, porque é muito organizada, muito metódica, tudo o que ela nos ensina funciona na harpa, ou seja, conseguimos, a nível técnico, conseguimos tocar tudo mesmo. E é uma professora que está sempre a aprender como melhorar os seus métodos e como passá-los aos alunos. Depois é uma professora que adapta o seu método a cada aluno. Portanto, ela tenta conhecer, temos muitos momentos, jantares, nos quais falamos da nossa vida pessoal e da nossa vida, claro, também profissional, mas é para ela perceber a nossa personalidade e, eventualmente, adaptá-la e ajudar-nos a conhecer a nossa personalidade no instrumento. Portanto, foi a professora, sem dúvida. Como é que tem sido viver em Milão? Viver em Milão é fantástico, gosto muito do ritmo de vida, porque eu vivo na periferia de Coimbra, portanto também não posso dizer que estou habituada a este ritmo eufórico, sempre pessoas na rua. E em comparação com Coimbra, é assim, eu acho que é o quádruplo de Coimbra, não é? Gosto muito do facto de haver sempre vida na cidade, no sentido cultural. Ou seja, há sempre imensos museus com imensas exposições diferentes, há sempre concertos a acontecer em vários espaços da cidade, escolas de música, o conservatório, que tem muitas masterclasses, portanto é uma cidade com muito para oferecer e é isso que me fascina. Imaginas-te voltar para Portugal? Sim, aliás, agora estou um bocado entre Portugal e Itália, tenho tido trabalhos num lado e no outro. Eu gosto muito de trabalhar em Portugal e, aliás, agora tenho mais trabalhos e mais oportunidades aqui e o meu sonho era ter trabalho num lado e no outro, portanto, continuar com um pé num lado e no outro. Pois ia-te fazer essa questão, que sonhos tens? Já respondeste um pouco, mas... Que sonhos tenho? Ora bem, diria, o meu sonho que está sempre lá, que está sempre ali na minha cabeça, é integrar a orquestra do Teatro alla Scala, de Milão, porque eu conheço a primeira arpista, Luísa Prandina, e é uma pessoa fantástica e está sempre a falar bem da orquestra e quando eu vou ouvir concertos vê-se que a orquestra funciona muito bem, os músicos são fantásticos, o diretor é fantástico, depois a dimensão do teatro, as produções de ópera, porque eu gostaria muito de participar numa ópera, num teatro de ópera, são fantásticas, é mesmo... grandioso. Então, gostava de fazer parte dessa equipa. Esse é o meu sonho principal. Pois eu gosto muito de tocar em orquestra, repertório sinfónico, portanto, diria integrar uma orquestra e música de câmara, adoro fazer música de câmara. Eu gosto de fazer um bocado de tudo, portanto, diria que sonho é mesmo esse. E em relação à harpa, tu falaste que gostavas mais do som. O que é que te fascinou mais também? Ou o que é que te fascina? É um instrumento tão lindo. Sim, sim. Portanto, esteticamente, sem dúvida, apanham-me logo. Mas acho que o som é o mais característico do instrumento. Aliás, ontem estava a falar lá em casa com os meus pais sobre o que é que para eles atingia antes de tudo, ou seja, havia uma harpa e começava a tocar, eu começava a tocar, pronto, ou a outra pessoa, num concerto de harpa, e o que é que os fascinava? E eles disseram mesmo isso, o som, portanto, acho que é a parte mais interessante deste instrumento. E as dificuldades? Dificuldades, em geral, bem, digamos, de transporte, porque é um instrumento enorme. É muito difícil de transportar, tenho muita sorte que o meu pai muitas vezes apoia-me e sempre que pode, sempre que tem disponibilidade, vai ajudar-me a transportá-la.
Depois, a nível económico, é um instrumento muito caro. Esta harpa custou em torno aos 17 mil. 16 mil, talvez, porque foi em promoção, atenção. Portanto, mas esta harpa ainda não é de concerto. Esta harpa é semi-concerto, porque, pronto, depois tem que ver com as dimensões da caixa harmónica. Esta ainda é média, tem um tamanho médio. Portanto, é semi-concerto, chama-se semi-concerto. Portanto, a nível económico, sem dúvida. Depois, as cordas estão sempre a partem com muita facilidade, de maneira que cada corda custa à volta de 20 euros. Cada corda são 47 cordas. Pronto. Portanto, exato. Temos que ter sempre reservas e mais que uma corda de reserva, portanto, podemos calcular, cada uma a 20 euros e algumas a 30. Pronto, portanto, a nível económico, sim. A nível técnico, diria os pedais, que é o mais óbvio para os músicos que normalmente notam nisto, mas o público normalmente não nota. E o que é que fazem os pedais? Os pedais servem para alterar as cordas para natural, bemol ou sustenido. Ou seja, são 7 pedais, cada um para cada nota musical, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. E cada pedal tem 3 degraus, portanto, o primeiro, mais acima, é bemol, natural, o segundo degrau, e o terceiro degrau sustenido. Posso exemplificar, talvez? Portanto, este pedal, sendo do Ré, ok? Portanto, esta é a corda Ré, agora está em natural, portanto, está no degrau do meio. Se eu puser para cima, a mesma corda soa a bemol. Ok? E todos os Rés, todas as oitavas. Depois, se eu puser no terceiro degrau, mais em baixo, faz a mesma corda, toca Ré sustenido, Ré sustenido. Portanto, Ré sustenido, Ré natural, Ré mol. A mesma corda. Pronto. E que efeitos também faz a harpa? Efeitos. O meu preferido são os harmónicos, digamos, que sim, um som mais angelical, é bonito. Portanto, chama-se harmónicos, que normalmente usam-se muito nas peças do repertório romântico e mesmo contemporâneo também, claro. Mais do repertório contemporâneo tem esta é a chave de afinação da harpa, porque nós temos que afinar todas as cordas individualmente, sozinhas, de maneira que, ok, este efeito, que é utilizar a fricção da chave de afinação na corda, cria este efeito, a mesma corda. Outros efeitos, diria o glissando, típico glissando da harpa. Muito usado nas orquestras e, sim, no repertório a solo também. E para quem não percebe, nós vemos umas cordas vermelhas. O que é que isso significa? As cordas vermelhas são os dós, todos os dós, e as cordas azuis, pretas, pronto, digamos, são os fás. Portanto, dó, fá, dó, fá, dó, fá, dó. Ok? Agora está em bemol, claro. Portanto, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Sim. E a nível musical, o que é que vais tocar hoje? Eu trouxe 2 peças com as quais me identifico muito. Primeiro, o rondó sobre o trio Ziti Ziti, do Barbeiro de Sevilha, escrito por Rossini, adaptado para a harpa por Nicholas Charles Boxa. Portanto, é a adaptação de vários temas desta ópera. Eu adoro ópera, portanto, por isso é que me identifico com a peça. Na harpa, portanto, é uma peça muito virtuosística, muitas passagens líricas, portanto, tem a melodia, intercaladas por passagens virtuosas, cadências, arpejos, escalas, muito rápidas, de maneira a mostrar as capacidades técnicas do instrumento. A segunda peça vai ser The Lark,
traduzido A Cotovia, de Mikhail Glinka, escrito originalmente para piano e voz, mas transcrito para piano por Balakirev e transcrito para harpa por Milda Agadzarian. Esta cotovia tem um tema associado que é muito bonito e, para mim, identifico-me muito com ele, porque tem que ver com a saudade, porque esta peça é inserida num ciclo de músicas compostas por Glinka, que se chama Farewell to St. Petersburg, portanto, a despedida ou até à próxima São Petersburgo. Portanto, tem que ver com a saudade. E então, saudade, Portugal, Coimbra, tem tudo que ver. Vitor, quero te agradecer por teres aceito o convite e vamos à música. Obrigada.